Isso aqui é o CRISPR. Ele é apenas uma sequência de DNA, assim como qualquer outra. Só que o CRISPR tem uma particularidade, algo bem interessante que chamou a atenção dos cientistas. O DNA, como você sabe, é uma sequência de letrinhas, e essa sequência de letrinhas estava sendo investigada pelos cientistas, e eles encontraram algo peculiar. Eles encontraram ATCG-CTA. Não foi exatamente essa sequência de letras, mas para fins didáticos, vamos lá. E essa sequência foi encontrada não só uma vez, mas várias vezes ao longo do DNA. E essas repetições todas estavam agrupadas em uma mesma região. E elas não eram apenas repetições, mas cada uma delas era um palíndromo. E para entender o que é um palíndromo, olhe para esse ovo. A palavra ovo é escrita com O, V e O juntos, forma a palavra ovo. Agora note que se a gente inverter a sequência dessas letras, a palavra continua a mesma coisa. Uau! E de um ovo de repente pode sair uma arara. E de novo, se a gente inverter a sequência dessas letras, nós teremos a mesma palavra de antes. Que coisa gostosa, que coisa palindrômica. Tudo isso são palíndromos. Eles são uma sequência de qualquer coisa que, se você inverter a ordem da sequência, não muda nada. E se é qualquer coisa, então de repente a gente pode usar letrinhas de DNA. Nós podemos olhar de novo para aquela sequência ATCG-CTA. Note bem que, mais uma vez, se você inverter a sequência dessas letras, no final não vai ter mudado nada. Então é por isso que o CRISPR possui sequências que se repetem várias vezes e todas elas são um palíndromo. Elas são iguais de trás para frente. E detalhe, estamos falando de palíndromos que são curtinhos. E aí não bastava essa peculiaridade. Depois disso, os cientistas foram analisar melhor e perceberam que esses palíndromos aqui, se repetindo o tempo todo, estavam sempre com a mesma distância constante um do outro. Era tipo assim, tinha um palíndromo aqui e outro aqui. E entre eles, digamos, uma distância de 20 letrinhas de DNA. E aí, desse palíndromo pro próximo, nós tínhamos de novo 20 letrinhas. E assim por diante. Isso é bem estranho, mas enfim, assim podemos entender o que a palavra CRISPR quer dizer. CRISPR é uma abreviação em inglês para Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Oh my God! E em português significa repetições palindrômicas, curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. São repetições porque é a mesma sequência várias vezes. São palindrômicas porque, se inverter, não muda nada. São curtas porque cada repetição possui poucas letras. São agrupadas porque todas estão juntas numa mesma região do DNA. E são regularmente interespaçadas porque sempre tem ali uns 20 ou, sei lá, X letras entre cada repetição. Meu Deus do céu! Tudo isso, então, é muito específico, muito peculiar. E, obviamente, isso chamou muita atenção dos cientistas. A galera ficou... Caras, não é possível. Tem que ter alguma coisa aí por trás dessa brincadeira. Brincadeira, meu! E o pior é que essas suspeitas aumentaram ainda muito mais quando se descobriu que, na verdade, as peculiaridades não paravam por aí. Não só tinham repetições palindrômicas, sempre a uma distância, digamos, de 20 letrinhas de cada uma, mas essas sequências de 20 letrinhas não eram simplesmente quaisquer letrinhas aleatórias. Cada uma correspondia, na verdade, a um trecho de DNA de vírus. Esse aqui é de um vírus, esse aqui é de outro e esse aqui é de outro. Tudo sendo contido em um mesmo DNA de uma bactéria individual. Sendo que qual que é exatamente o sentido disso? O CRISPR é um trecho de DNA de bactérias, não de vírus. Bom, e essa brincadeirinha toda aqui acabou acendendo demais uma luz vermelha na ciência, que imediatamente começou a investigar a fundo o CRISPR e tentar encontrar alguma explicação de por que ele é desse jeito. E descobriram o porquê. O trecho CRISPR no DNA de uma bactéria, na verdade, faz parte de algo muito maior, que inclui também isso aqui. Existem outros trechos de DNA que também ocorrem geralmente perto do CRISPR. E eles aqui, em conjunto, contêm a informação para se criar
certos tipos de proteína. E como sempre, o forte dos cientistas é a criatividade para nomes, né? Então essas proteínas aqui que estão associadas ao CRISPR, porque estão pertinho deles, são chamadas de proteínas associadas ao CRISPR. O que em inglês seria CRISPR Associated Proteins, ou Cas proteins, que em português acabou ficando proteínas Cas mesmo. E veja que a gente não está falando de uma, a gente está falando de várias proteínas. Existem várias proteínas Cas e, de novo, criativamente, cada uma ganhou um excelente nome. Uma se chama Cas 1, 2, 3, 10 e coisa do gênero. Muita sagacidade de nomenclatura, né? De nomeamentos. E bom, todas essas proteínas Cas aqui podem cada uma ter uma função diferente e elas podem parecer desconexas umas das outras, mas na verdade elas servem a um propósito maior, muito nobre. Elas dão tudo de si para defender a vida de uma bactéria. Bem importante isso. Pois é, mas essa defesa é especialmente contra a ameaça dos vírus. E para entender como que funciona essa ameaça, vamos olhar para isso aqui. Essa aqui é uma bactéria. E ela tá lá, toda serelepe, fazendo suas coisas de bactéria. Só que um dia aparece um vírus. E esse sem vergonha consegue grudar aqui na parede da bactéria e injetar nela o seu DNA. E aí esse DNA viral, uma vez dentro da bactéria, consegue hackear todo o maquinário celular dela. E aí, ao invés de certas moléculas da bactéria trabalharem para ela, essas moléculas começam a trabalhar para o vírus. E esse maquinário então trabalha para poder multiplicar o DNA viral. Multiplica-se então os vírus. E mais tarde, além do DNA, é feito também todo o resto do vírus. São várias cópias do vírus em quantidades absurdas, enquanto que a coitada da bactéria deixa de se reparar direito e então acaba se desfazendo. E aí, tragicamente, ela se rompe e de dentro dela sai uma enorme quantidade de vírus que vão tocar o terror em muitas outras bactérias totalmente indefesas. Muito triste isso. Ou pelo menos seria assim se não houvesse nenhum sistema de defesa. Mas nós temos. Uma célula bacteriana, na verdade, possui o sistema CRISPR-Cas, que funciona da seguinte forma. Na hora que um vírus vai lá e bota para dentro o seu DNA, a bactéria entra em alerta. E é nessa hora que os genes Cas entram em ação. Eles fazem as proteínas Cas e elas, em conjunto, cada uma fazendo uma coisa um pouco diferente, agem nisso aqui. Olha só que doideira. Elas conseguem agir sobre esse pedacinho de DNA viral de tal forma que conseguem tirar um trecho dele e ainda adicionar um palíndromo. E conseguem adicionar esse trecho viral e um palíndromo no DNA exatamente na região CRISPR. Agora a região CRISPR tem um palíndromo a mais e também um trecho do DNA viral certinho com 20 letrinhas, assim como esse outro trecho viral e como esse aqui e esse aqui, todas com 20 letrinhas e com palíndromos entre cada um deles. Uma vez que esse DNA viral está aqui guardado no CRISPR, isso então significa que a bactéria possui uma sequência de letras que é específica do invasor, tipo como se fosse uma foto de ficha policial daquele meliante em particular, que depois vai ser usada para buscar por ele. Mas aí o processo continua. Se a gente for analisar um pouco melhor as proteínas Cas, elas fazem uma cópia daqui desse trecho que contém um pedaço do DNA do vírus mais um palíndromo, ou seja, um pedaço aqui nesse caso azul e outro cinza, e essa cópia aqui não é bem um DNA, mas um RNA. E de forma simples, um material genético pode ser um DNA e pode também ser um RNA. No DNA nós temos uma fita dupla, são duas fileiras de letrinhas complementares. Já no RNA é só uma fita solitária, é só uma sequência de letrinhas. Bom, basicamente essa é a diferença. Então, aqui nós temos o nosso RNA, que contém em azul um trecho daquele vírus que veio lá da região CRISPR, bem aqui em azul. E aqui nessa parte cinza temos um palíndromo, também veio daqui, logo em seguida, lá no CRISPR. Ou seja, essa regiãozinha do CRISPR foi transformada em uma sequência equivalente em RNA. Esse RNAzinho aqui, que contém um trecho viral mais um palíndromo, nós chamamos
de RNA CRISPR, ou RNA-CR, como podemos representar aqui. Ele é sempre um trecho de um vírus mais um palíndromo. E esse palíndromo é constante, ele se repete. Então, daqui para cá vai ser um trecho que vai mudar, vai depender de qual vírus foi copiado, e daqui para cá não muda, é constante. E perceber isso é muito importante, porque agora vem um passo crucial. Lembra das proteínas Cas? Bom, vamos falar de uma em específica. Essa é uma proteína Cas especial, conhecida como Cas9. Essa é uma proteína que tem uma função muito interessante de se parear com o DNA e conseguir fazer um corte nele. Ela deixa lá o DNA cortado. Mas esse corte só acontece se essa proteína aqui estiver ligada a 2 RNAs. Um deles é o RNA CRISPR, que se a gente der uma dobradinha nele aqui para poder mostrar melhor, vemos que ele se encaixa. Mas além do RNA CRISPR, tem outro RNA nessa brincadeira. Temos esse aqui. E existe uma diferença interessante entre o RNA do CRISPR e esse outro. Porque enquanto que o RNA do CRISPR varia, pelo menos aqui nessa parte colorida, a parte que vai depender de qual vírus foi copiado, esse outro RNA aqui, ele não muda, ele é constante, ele é, digamos, padrão. E para fins didáticos, podemos representar ele como RNA-P. O RNA-P é uma chave que não muda, que está sempre muito bem encaixado na Cas9. E aí perceba que tem uma parte do RNA-P que é um palíndromo também, que se pareia perfeitamente com o palíndromo do RNA CRISPR. Esses 2 palíndromos são feitos um para o outro. Porém, note uma coisa interessante, porque o RNA do CRISPR, apesar de ficar com seu palíndromo todo ocupado aqui, pareado, a parte que vem do vírus fica livre para procurar um DNA que também contém a exata mesma sequência. Então, se o RNA do CRISPR, especificamente a sua parte que veio do vírus, encontrar um DNA que é parecido o suficiente, aí sim acontece um corte muito preciso. Dessa forma, a gente está falando de uma proteína que é sempre a mesma, ela não precisa mudar nada para receber um trecho totalmente padrão e outro trecho com uma parte que varia. 20 letrinhas que podem ser quaisquer letrinhas. Então é uma proteína para mais de 1 trilhão de sequências de 20 letrinhas diferentes. E bom, basicamente é isso. A máquina está completa, funcionando a todo vapor dentro de uma bactéria pronta para trucidar uma galera. A Cas9 então, dessa configuração, consegue encontrar tranquilamente vários tipos de DNA que ela vai sempre ficar comparando toda a vida, até que por acaso, boiando ali pela célula, ela pode encontrar um DNA com um match suspeitamente parecido com aquela foto de ficha policial que ela tem guardado. E aí, nesse caso, ela não vai dar bobeira e vai acabar com essa brincadeira aqui. Um corte é feito. Desse jeito, aquele DNA reconhecido como do vírus fica sem funcionar. Então isso quer dizer que o vírus foi lá, botou o DNA dentro da célula, mas a Cas9 foi lá e inativou ele. Graças a essa ação, o DNA viral não vai ser multiplicado, não vai ser criado uma ruma de vírus lá dentro e a bactéria não vai se romper. Nada disso acontece. A bactéria, então, pode viver a sua vida em paz. E o melhor de tudo é que essa informação ali, que estamos representando de azul, que vem daquele vírus, fica lá guardada no DNA da bactéria, ali no CRISPR. Então, na próxima vez que um vírus como esse aqui aparecer ali dentro da bactéria, ela já vai ter uma foto de ficha policial para ficar comparando e poder se defender. Com o tempo, então, essa bactéria pode não só ter um vírus guardado lá dentro, mas pode ter outro e assim por diante. Pode ter vários. São várias fichas policiais ali guardadas para poder usar depois, para poder se defender. Porque é isso, o sistema CRISPR-Cas, na prática, nada mais é do que uma espécie de sistema imune molecular de bactérias. E, bom, humanos aprenderam a usar isso ao nosso favor. Cientistas estavam lá olhando para esse complexo de Cas9 mais o RNA CRISPR e o RNA padrão e pensaram, olha, esse troço realmente faz cortes muito precisos no DNA de vírus. Agora, será que dá para fazer cortes precisos em qualquer DNA?
Bom, realmente dava. Eles conseguiram fazer a Cas9 funcionar não só para cortar DNA de vírus, mas qualquer tipo de DNA. Então vamos dizer que ao invés de ter esse trecho de vírus aqui, a gente fizesse sob medida um outro trecho, contendo uma sequência do DNA humano. Com isso, pode ser encontrado no nosso DNA uma sequência igual, uma sequência que, quando pareada, fazendo um corte preciso, 3 letras para cá. E com isso, podemos, por exemplo, inativar um gene humano que causa uma doença genética. O negócio já tá bom, mas ainda assim dá para melhorar, porque, veja bem, aqui nós temos 3 elementos. Temos a Cas9, grandona aqui, temos um RNA desse lado, RNA CRISPR, e um RNA aqui do outro lado. Um RNA que pode mudar e um outro RNA padrão que não muda. Então a gente está falando de 3 elementos. Sendo que cientistas encontraram um jeito de deixar isso aqui ainda mais simples. Eles olharam para esse espacinho entre 2 palíndromos pareados e pensaram, e se a gente unisse isso aqui? E foi exatamente isso que fizeram. Eles uniram um com o outro. Então agora estamos falando de um único RNA contínuo que vai guiar a Cas9 para os cortes. E se esse RNA grandão aqui maior é uma espécie de RNA guia, nós podemos chamar ele de RNA guia. Beleza, então nós podemos fazer um corte com 2 elementos, a Cas9 e o RNA guia. E essa aqui é a técnica de edição genética chamada de CRISPR-Cas9, ou apenas CRISPR, para facilitar. Essa é a técnica de edição genética mais barata, eficiente e revolucionária no momento. Imagine quantas doenças humanas nós podemos curar. Isso com certeza seria incrível. Mas ela ainda assim não é perfeita. Ela tem um problema e talvez você já tenha percebido. Note que a Cas9, ela não é uma proteína que foi feita para edição genética. Ela é uma proteína que ocorre naturalmente em bactérias. A Cas9 foi feita para destruir o DNA de vírus invasores. E bom, vírus são seres que possuem uma alta taxa de mutação. Uma hora o DNA deles está de um jeito e ora está de outro jeito. E aí imagina a situação que essa bactéria pode ter tido todo o trabalho de produzir lá tudo certinho, uma Cas9 com o seu RNA CRISPR, uma cópia certinha, pareado lá com aquele DNA padrão, toda a vida a mesma coisa, do jeito lá bem correto e tudo mais. E aí isso seria perfeito para fazer um corte num vírus que não mudou. Mas acontece que ao invés de encontrar esse DNA sem mutação, o vírus sofreu uma mutação. Ele está um pouquinho diferente. Então houve um certo pareamento legal aqui, mas não foi 100% perfeito. Houve alguns pontos aqui que não foram muito bem pareados, estavam um pouquinho diferente. E aí só porque houve essa pequena imperfeição, a Cas9 poderia pensar, ok, o match não foi 100% perfeito, então eu não vou cortar isso aqui. O DNA viral iria então passar batido e iria hackear o maquinário celular da bactéria e ela iria morrer. Tudo porque faltou algumas letrinhas bem aqui para dar um match perfeito. E, sinceramente, isso não parece ser nada eficiente para defender uma célula. Por isso que a Cas9, ela então aceita um match imperfeito para fazer o corte. Quando ela vê um DNA de vírus mutado que não é um match perfeito, ela faz um corte precisamente perfeito, 3 letrinhas daqui, e assim, de qualquer forma, por segurança, inativa aquele DNA de vírus com uma mutação. Porém, quando a gente está falando de uma edição genética, isso é um problema. Porque vamos lá, se a gente tiver o nosso RNA guia aqui, com esse pedacinho aqui, com uma sequência específica do DNA humano em que a gente precisa fazer o corte, digamos aqui, esse corte pode realmente acontecer aqui no lugar certo, onde o match for 100%. Mas pode haver um outro pedaço do DNA humano que é um pouquinho diferente. Tem um lugarzinho dele que não é exatamente correspondente a isso aqui. Mas, pelo design que a natureza fez, ainda assim, o match não sendo perfeito, um corte, de qualquer forma, é realizado. Ou seja, essa edição genética foi imprecisa. Ela pode ter feito um corte tanto no lugar certo, quanto no lugar errado. E nessa brincadeirinha gostosa de fazer cortes em lugares errados, a gente pode acabar
causando um problema sério para a saúde de uma pessoa que receber um tratamento desse. Isso realmente é um problema muito grande. Mas tem outros problemas. A gente tá falando de bactérias, né? Bom lembrar disso. Não sei se isso ficou tão claro ainda. E se a gente tá falando de uma proteína que veio de uma bactéria, então podemos esperar que algumas pessoas tenham uma resposta imune a qualquer coisa que vem daqui. Porque imagina lá, o seu corpo um dia foi infectado por uma bactéria qualquer aqui que pode ser nociva para você. E ela vai ter várias proteínas, incluindo uma proteína Cas. A bactéria com essa proteína Cas9 pode fazer com que o seu corpo crie uma imunidade exatamente contra essa proteína. E realmente já foi encontrado uma certa imunidade humana contra a Cas9 em alguns indivíduos. Significa então que se você recebesse um tratamento de edição genética no seu corpo, você recebesse Cas9, seu corpo apenas iria destruir isso aqui. E ainda tem um outro probleminha. Porque, vamos lá, né? Se a gente tem aqui uma região que vai encontrar coisas parecidas com isso aqui e vai cortar, isso aqui deveria reconhecer uma regiãozinha lá no CRISPR da bactéria, no DNA dela, bem aqui, que foi onde tudo começou. E aí, então, a Cas9 deveria fazer um corte bem aqui. E isso seria bem catastrófico, porque ela ia destruir o seu próprio DNA. E é claro que para evitar isso, a bactéria tem uma carta na manga. A Cas9 usa um RNA para poder identificar essa região aqui, mas além disso, existem 3 letrinhas antes que a própria proteína consegue identificar. E aí, assim, somente se essas 3 letrinhas aqui estiverem presentes, é que pode então um corte acontecer. E adivinha só, essas 3 letrinhas não estão presentes no CRISPR bacteriano, por isso que fica tranquilo, ela não corta o próprio DNA. A bactéria não é tão idiota assim, né? Pois é, esse detalhe é importante para as bactérias, ajuda elas, mas atrapalha a nossa edição genética. Porque se a gente usar a Cas9 lá com a RNA guia para fazer um corte em uma certa região do DNA humano, a gente vai querer fazer um corte bem aqui e vai estar tudo pareado certinho, mas se não tiver aquelas 3 letrinhas específicas bem aqui, aí a gente não vai conseguir fazer um corte aqui. O DNA vai continuar inteiro. Ou seja, a gente pode a princípio fazer um RNA guia do jeito que a gente quiser, mas a gente não iria poder cortar em qualquer lugar do DNA humano. Ele toda vida vai ter que ter por ali aquelas 3 letrinhas, e isso é uma grande limitação. Esses problemas com essa técnica de edição são sérios. E ainda tem um detalhezinho, porque a proteína CRISPR em si, ela é muito grande, e isso dificulta muito um negócio desse tamanho caber dentro de vírus modificados. Isso tudo teria que caber aqui dentro para esse vírus ir lá até uma célula humana entregar essa proteína. E aí imagina que além da Cas9 a gente tem que enfiar dentro do vírus o RNA guia, por exemplo. Então fazer caber tudo aqui dentro num espaço tão pequeno, ainda mais com uma proteína tão grande, pode ser um desafio. Então é por essas e outras que técnicas de edição genética mais antigas, caras, demoradas e com logística difícil, como TALEN e nucleases de dedo de zinco, ainda são usadas até hoje em alguns casos. Então, no fim das contas, podemos dizer que sim, a edição com CRISPR é revolucionária, mas não é perfeita. CRISPR pode ser uma técnica que está mudando nossas vidas e vai mudar ainda mais. Tudo isso enquanto que aos poucos a humanidade vai fazendo experimentos e testes para descobrir a maneira mais segura e eficaz de extrair o máximo de potencial possível de uma técnica que é incrível, mas ainda tem alguns probleminhas. E alguns probleminhas também podem ser encontrados no ato de minerar asteroides. O que eu sei é complexo, mas um dia, quem sabe, a gente pode fazer isso. E para saber como que vai ser esse futuro da mineração espacial, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E tchau!